Colossenses 4:2 é nosso ponto de partida. Eu falei no culto anterior, vou entrar mais agora é outra mensagem, só o início é o mesmo. No culto anterior eu falei de Lucas 18, né? E Lucas 11. Agora eu vou falar de Colossenses 4:2 e depois Atos 12. Diz assim, 4:2, carta de Paulo aos Colossenses, é fácil: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Perseverai em oração. O que é perseverar? Perseverar é ser constante. E às vezes nós não somos constantes. Nós começamos a orar. Se tem resultado, aleluia, glória a Deus. Se não acontecer, Deus também não quis. Deus tem lá os seus mistérios, os seus propósitos. Não. A maioria das vezes é que nós não perseveramos, nós não insistimos na oração, nós desistimos da oração, principalmente quando não há o resultado imediato. Começamos a achar, entenda bem, que não oramos direito, que não temos muita fé, que talvez aquilo não seja nem para Deus. O missionário R.R. Soares, no curso Fé, ele diz: o diabo vem e a pessoa nem percebe que é o diabo. E aí você começa a raciocinar dessa maneira. Não, quando você ora fundamentado na palavra de Deus, você não pode desistir da oração. Foi o culto anterior, que eu falei de Lucas 18, que a mulher disse: faze-me justiça. Quer dizer, de justiça não é quebra o meu galho, me faça um favor, não, me dê o que é direito meu. Ela pediu isso e ela recebeu, a viúva. Agora nós vamos ver outro caso: perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Velar é tomar conta. Você tem que tomar conta da sua oração com ação de graças. Quer dizer, lutando contra as evidências, lutando contra tudo. Vamos então agora para a nossa mensagem de Atos 12. Atos 12. Pedro na prisão. Diz: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Lembra que o Tiago era muito próximo de Jesus? No Monte da Transfiguração estava quem? João, Pedro, Tiago. Na ressurreição da filha de Jairo estava Pedro, João, Tiago. Então, apesar dele ser muito próximo, ele perdeu a vida. Às vezes uma pessoa muito próxima de Deus acaba sofrendo também alguns infortúnios, algumas adversidades. Mas a mensagem está agora: e vendo que isso agradara aos judeus religiosos, continuou mandando prender também a Pedro, e eram o dia dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aqui está o segredo, irmão. A pessoa aprender a fazer contínua oração. O que é isso? Constante. Não pode desistir da oração, você tem que ser constante na oração. Eles perderam o Tiago. Às vezes nós não vigiamos, não oramos ou não percebemos, e o diabo acaba destruindo algo nosso. Aí acordamos, a igreja acordou. Vamos perder o Pedro? Não vamos perder, vamos orar. Vamos fazer contínua oração por ele a Deus. Pedro estava na prisão, mas a igreja estava orando. Somos nós. Alguém da nossa casa também está na prisão, no álcool. Tem alguém na sua família que bebe, alguém nas drogas, alguém às vezes na prostituição. Prostituição pode ser adultério, pode ser homossexualismo, bem, prostituição. Toda a prática, vamos dizer, de prostituição, qualquer tipo de prática de prostituição. O que nós temos que fazer? Julgar, condenar, brigar com as pessoas? Não, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Cercar a pessoa com fé, fazer contínua oração por Deus, ele é de Jesus. Esse vício não vai prosperar, essa prática não vai prosperar, porque eu declaro isso. Até a cura mesmo, eu falava no culto anterior: você é diabético, você toma insulina, continua tomando. Ou você é hipertenso, você toma um antihipertensivo, continue tomando, mas vai diante de Deus. Deus, contínua oração. A tua palavra é verdade. Eu fui curado pelas feridas de Jesus, então essa doença está amaldiçoada. Deus, obrigado pela minha cura, velando com ação de graça. Eu obrigado pela tua palavra. Vai, você tem que resistir. Você tem que ser mais valente que o valente. É como medo, depressão. Pastor, eu oro, mas aquela coisa volta. Seja constante na oração. Constante. Mas vai ter mais revelação para nós lá na frente.
E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eu digo que nem hoje tem prisão desse jeito, era segurança máxima. Hoje tem monitoramento, o cidadão fica lá na cela sozinho, né? Sem nenhum objeto cortante, aquelas coisas para evitar uma opção de coisa, não tem contato com ninguém, e tudo banho de sol dele é fora, mas é monitoramento. Não, ele tinha 2 soldados, um do lado, a pessoa dormir do lado de 2 homens, né? E o Pedro estava naquele jeito. Mas diz assim: eis que sobreveio o anjo do Senhor. O anjo do Senhor não foi ali por acaso não, pessoal. O anjo do Senhor foi ali porque a igreja orava, a igreja estava orando. É a mesma coisa, você não vê, o anjo é um ser espiritual, apesar que tem gente que toda hora vê anjo. Eu já tive experiências com Deus, mas não abri nem os olhos para ver, né? Nem o contato, porque senão parece que eu estou ficando fanático, né? Mas tem gente que toda hora vê anjo. Não, o anjo é um ser espiritual, você nem vê que ele está trabalhando, porque a Bíblia diz, deixa um pouquinho aqui, eu volto já. Hebreus 1,14, vou ler o 13 e o 14 para você entender. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. Diz assim: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem há de herdar a salvação? Nós que aceitamos Jesus, né? Eles foram enviados para nos servir, não é para você dar ordem aos anjos, nem conversar com ele. Lembra do Salmo 103, versículo 20, bem conhecido, 103, versículo 20. O que diz lá para nós? Diz: bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Então, quando os salvos agem dentro da palavra, ou dão voz à palavra, ou oram fundamentados na palavra, eles estão dando voz à palavra de Deus. Quando eles dão voz à palavra de Deus, meu irmão, sim, na mesma hora, eles entram em ação. Quando então a igreja estava orando, Deus, pode voltar em Atos, Deus enviou o seu anjo lá. E o Pedro, eles nem sabiam disso, mas o anjo estava agindo. Deixa eu pular aqui que eu pulei. Aí diz assim: e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caiu das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Isso aqui é bonito, irmão. Quantas vezes Deus está agindo, nós nem entendemos que é Deus agindo. Depois nós vamos entender que aquilo ali foi realmente uma obra de Deus. A mesma coisa com a família. Um dia seu marido vai entender que foi Deus que deu livramento para ele. Sua esposa vai entender, seu filho vai entender. O que você tem que fazer é continuar a oração por eles. Fique na presença de Deus. Eles chegarão, vai, como também a sua cura. Quando menos percebeu, uma senhora deu um testemunho hoje que ela teve pancreatite. Geralmente a pancreatite, a maioria dos casos, é quando há uma migração das pedras da vesícula, né? Ela cai ali e acaba caindo no pâncreas, e daí inflamação. Foi o caso dela. Então ela tinha que fazer a cirurgia, porque ela estava com mais pedras na vesícula. Ela orou, buscou, um dia o missionário estava orando, citou o caso, e o médico depois procurava, e cadê? Não tinha nenhuma pedra, esse caso não tem. E aqui não acontece. Mas aconteceu, por quê? Porque Deus operou. Então, fica crendo que Deus está agindo. Aí diz: e quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Mesmo quando você está orando, mesmo que aconteça vamos dizer assim, uma recaída, ou não, continue firme. O justo viverá da fé. Se ele recuar, Pedro não podia recuar. Não, você não pode recuar. O demônio manda também a sua guarda. Tinha a guarda de Herodes, tinha a guarda de Satanás. Às vezes é uma situação que piora, é uma recaída. Ai, Deus, eu acho que não está funcionando. Não, Deus, eu não vou mudar. Você pode ter certeza que agindo Deus, ninguém
impedirá. E Pedro, tornando a si, disse-lhe: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o seu anjo. Até a igreja de Cristo vacila, até nós, entende? Eles estavam orando para quê? Para o Pedro ser solto. E o Pedro estava lá, eles não acreditavam. Somos nós que às vezes não acreditamos, estamos tão desligados que chega a dizer: mas assim, não é possível, mas eu tinha pedra na vesícula, como é que é? Não dá. Mas você não orou para acontecer isso? Às vezes estamos tão desligados, como uma senhora, eu gosto de contar, que ela orava, fazia a campanha da família, era uma quarta-feira, e ela estava sentada aqui, ela estava aqui no corredor. Ela disse: pastor Jaime, de repente, a mão no meu ombro, olha para trás, é o meu marido. E eu lembrei das palavras dele: um dia ainda vou quebrar a cara desse pastor. Eu nunca fiz nada para ele, nunca criei galinha com ele, né? Mas ele tem negócio do diabo, né? E ela ficou apavorada quando viu assim. Ele fez assim. Aí depois ela falou: eu já estou ouvindo na igreja, você nem sabe. Ele estava vendo, mas ela não acreditava. Quando ela viu o marido aqui, que ela pensou? Que ele veio brigar com o pastor, quebrar a cara do pastor Jaime. Não, ele veio porque Jesus já tinha, entendeu, feito a obra. Nós somos nós que não acreditamos. Mas vem o que eu quero falar agora. E Pedro, vamos lá, pessoal. Pedro perseverava em bater. Irmão, você tem que perseverar, tem que ser constante. Pedro, a porta não se abriu, ele não desistiu. A porta não se abriu para você, seja constante, continue batendo, continue perseverando. O que é batendo? Jesus: eu não vou mudar minha oração. Fulano está abençoado em teu nome, esse vício está amaldiçoado em teu nome. Jesus: eu não vou mudar no exame, ainda constatou a doença, mas eu estou falando em nome do Senhor. Vai falando a benção. E Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isso a Tiago. Não, o Tiago agora é o Tiago, irmão do Senhor, e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. Então a obra foi feita. Mas por quê? Porque houve a perseverança. Qual é a nossa mensagem? Persevere. Não desista da oração, não de loucura da sua mente, não, entenda? Nunca esqueça, para cuidar para você não falar não, vamos fazer uma loucura e ficar aí, perder até a sua salvação aí. Não, é o que está dentro da palavra, o que é direito seu, não peça fora da palavra.